O governo do João Goulart, ele vai ser... ele já começa com problemas, né? Porque assim, o Jango, ele não vai ter sossego um segundo sequer. Primeiro que a gente tem que lembrar que o João Goulart, ele só vai assumir a presidência porque o Jânio Quadros vai renunciar com 7 meses de governo, cerca de 7 meses de governo. Segundo, que ele vai estar na China na época da renúncia, que é até uma tentativa de golpe aí que o Jânio Quadros tenta sem sucesso. E aí começa um movimento para o Jango não assumir o governo. Esse movimento une UDN e militares. E do outro lado, um movimento que é a campanha da legalidade, que vai unir Leonel Brizola, uma liderança do Sul também, cunhado de Jango na época, e o Marechal Lott, o mesmo cara que impediu o golpe contra o JK. Vão ter momentos de tensão muito forte nesse período. Para vocês terem uma ideia, gente, era tão tenso na época que tinha iminência de uma guerra civil no Brasil. Muito complicado, muito tenso, né? Pegar em armas e tudo. E aí, em setembro de 61, a Assembleia se une, né? O Legislativo se une com o estado de compromisso. E aí, nesse estado de compromisso, vai fazer o seguinte combinado, né? E aí, inclusive, o PSD, que vai ser o partido aí de, digamos, de conciliação. Vai ser lançado o sistema parlamentarista por 2 anos no país. E aí o Jango assume como presidente, mas também vai ter um primeiro-ministro, para ter uma tentativa aí de equilíbrio entre esses lados. Depois desse parlamentarismo de 2 anos, ia ter um plebiscito. E nesse plebiscito, ia se decidir se continuava com o parlamentarismo ou se voltava à lógica presidencialista. O Tancredo Neves, então, vai ser o nosso primeiro e único primeiro-ministro que o Brasil teve. Olha só, Tancredo Neves. Além de ser o único e primeiro-ministro que o Brasil teve, Tancredo foi o primeiro presidente eleito depois da ditadura militar. Então, o cara, sim, fez história, né? Fez história mesmo. E nós temos um plebiscito em 63 e o presidencialismo vence com 74%. Então, olha só, gente. De 63 a 64 é que vai ter o governo do Jango. Então, é um tempo muito curto, porque antes, no parlamentarismo, quem tinha de fato mais poder era o primeiro-ministro. O Jango não vai ter aí muitas possibilidades, ele vai começar a ter possibilidades justamente nesse presidencialismo de 63. Então, nós temos o Jango primeiro tentando agradar todo mundo, né? Aquele rezando que a direita, o centro e a esquerda, uma charge aqui dele rezando, né, para o Santo Antônio Casamenteiro, porque ele vai ter dificuldades com todos, com todos. A gente acha, né, que o Jango, por ser dessa lógica trabalhista e varguista, vai agradar principalmente a esquerda, os trabalhadores, mas não necessariamente, tá? E aí, a ideia dele são as reformas de base. Só que para as reformas de base de fato acontecerem, ele precisa de uma lógica de estabilidade econômica que não estava acontecendo na época. Então ele lança o plano trienal. Nesse plano trienal, tem a tentativa de melhorias na economia, mas ele vai ter problemas com a oposição. A imprensa vai elogiar muito esse plano, mas ele vai ter problemas com a oposição. E aí ele começa de fato a defesa das reformas de base, que incluem reforma tributária, reforma universitária, reforma fiscal, reforma administrativa, reforma bancária, reforma eleitoral. Inclusive de conceder direito de voto aos analfabetos, coisa que o Brasil só de fato vai conquistar e só vai ter em 88, recentemente, em 1988. Então, o Jango já tinha essa ideia, né? E a principal reforma defendida era a reforma agrária. E aí, claro, terão inúmeros problemas com essa lógica de reforma agrária. E que não só a reforma agrária, mas todas essas reformas vão ter inúmeros críticos e uma oposição muito ferrenha naquele período, né? Também, algo muito importante
que vai ficar marcado na história de João Goulart é o Estatuto do Trabalhador Rural, em 63. Por que eu falo isso? Muitas das vezes existem elogios ao Getúlio Vargas com relação aos direitos trabalhistas, né? Mas eu sempre falo isso e sempre afirmo isso, de que esses direitos trabalhistas eram para os trabalhadores urbanos e que não foi algo dado, né? Foi algo conquistado já por muitos do movimento de trabalhadores na época. Só que a maior parte dos trabalhadores naquele período, eles eram do campo, eles eram do rural, né? E eles não tinham os mesmos direitos que os trabalhadores urbanos. Então, o João Goulart, ele lança esse estatuto justamente para tentar sanar esse problema. Então, vai ficar muito importante na história, né? Marcado na história. Nós temos a neutralidade na Guerra Fria da mesma forma que o Jânio Quadros tinha, mas que o Jango, justamente por essa lógica trabalhista, reforma agrária, em período de Guerra Fria vai gerar muitos problemas. Falando em problemas, ele tem problemas com militares, principalmente por alguns movimentos que vão acontecer, né? Tanto no Exército quanto na Marinha, de revoltas de baixa patente, querendo mais participação política, querendo apoio. E o Jango, muitas das vezes, vai sinalizar apoio a essas pessoas de baixa patente, tanto na Marinha quanto no Exército. E isso, claro, vai gerar intrigas, né, com as altas patentes do Exército. O Jango pede estado de sítio, vendo toda essa situação, para justamente ter mais poderes e conseguir, de fato, aprovar as reformas, só que ele não vai ter sucesso e ele fica isolado politicamente. Muitas das vezes, né, isso acontece, como eu já disse aqui, né, o legislativo, o executivo e o judiciário, eles atuam juntos. E o presidente, ele pode até ter o poder máximo do executivo, mas se ele não tiver apoio do legislativo, ele não consegue fazer nada, né? Fica a dica aí para as eleições, né? A gente precisa ter esse tipo de pensamento. Se a gente quer, de fato, que um projeto vença, esse projeto que a gente quer que vença não é só do executivo, tem que ter o legislativo acompanhando, tá? Então, nós temos aí uma série de acontecimentos que vão gerar o chamado golpe civil-militar. Em março de 64, o Jango vai fazer um comício na Central do Brasil com mais de 150 mil pessoas, sinalizando todas essas dificuldades que ele estava enfrentando e mostrando para o povo o quanto ele queria aprovar essas reformas e que ele não tinha apoio, já deixando a oposição bastante aí desconfiada, né? Em 19 de março de 64, a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, uma marcha extremamente conservadora, contrárias aí a todas essas reformas e possíveis reformas, porque ele não consegue aprovar, né, de Jango. Nós temos alguns problemas com a Marinha, como eu disse aqui, ele vai ter problemas com a Marinha, com o Exército, justamente por apoiar muito da voz de baixas patentes, né, de marinheiros, de soldados. E no dia 31 de março, o dia fatídico 31 de março para o dia 1º de abril de 1964, o general Olímpio Mourão Filho vai encabeçar o golpe civil-militar, com apoio financiado pelos Estados Unidos, vários apoios. Por isso, civil-militar, não são só os militares, tem muitos civis apoiando aí. E o Jango, querendo evitar de novo, né, uma possível guerra, porque isso acontece quando ele assume o governo, ele acaba sendo retirado do poder e não oferece resistência. Ele não vai se oferecer resistência a esse golpe. E ele vai ser retirado do poder e acaba se exilando no Uruguai. E aí, terminando esse período muito conturbado na história do nosso país e iniciando outro período muito conturbado, que é a ditadura militar ou a ditadura civil-militar. Aqui algumas imagens, né, principalmente com essa lógica do comício, né, o Jango falando para os trabalhadores, o desejo da reforma de base. Aqui os jornais, né, derrubar Jango antes da reforma, muita gente criticando essas reformas, que são reformas de maioria popular, né, então a grande imprensa, os empresários, todos criticando, mas gente, não tinha nada de comunista nessas reformas não, tá?
Nada, nada, nada. Jango nunca foi comunista, mas que nesse período, né? Se até hoje é assim, né? Se até hoje a galera acha que qualquer coisa é comunismo, imagina nessa época aí, Guerra Fria, tensão, Estados Unidos aí, tudo. Então, nós temos essas polêmicas acontecendo e gerando esse golpe militar.